Fala, meu concurseiro e minha concurseira. Mais uma aula para vocês. Projeto PM Alagoas. Vamos junto. Vamos rumo à aprovação, beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre Quilombo dos Palmares, formação no período colonial e resistência à escravidão. Teremos outro tema mais à frente. Se conseguirmos colocar só nessa aula, a gente vai falar com certeza, beleza? Mas estou tentando aí seguir tudo passo a passo de acordo que está de acordo com o seu edital. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Machado. É uma satisfação ter você aqui neste canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e ao final da aula deixe o seu comentário, aquele feedback bacana para que eu possa ter uma noção de como está o andamento do vídeo, beleza? No mais é isso, QR Code aqui abaixo para quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, fica aí disponibilizado para vocês. Na descrição do vídeo também vou ter o link, né? Vai ter o link aí do material para quem quiser adquirir o material em PDF, não só desta aula, mas das demais também. Tudo organizado, tudo editado. E sempre que tiver alguma correção que eu preciso fazer, eu vou editar e vai estar lá tudo atualizado. Beleza? Basicamente isso. E para quem quiser adquirir também junto com esse material, tem acesso à mentoria junto comigo para tirar sanar dúvidas sobre questões, tratar algum assunto que você ficou ali com alguma dificuldade, a gente pode tratar diretamente no privado ou até mesmo em alguma plataforma de vídeo chamada. Basicamente isso, qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou responder você, ou entra no grupo do WhatsApp e me chama no privado que eu vou sanar de acordo com a necessidade. Sobre o Quilombo dos Palmares a gente vai... na verdade, sobre todos esses temas, não tem muito que a gente explorar para a sua prova, porque a gente tem que tentar facilitar o conhecimento, trazer a base para que você possa ter um direcionamento e, consequentemente, ter acesso a mais materiais, mas através de uma aula. O meu papel aqui é facilitar, porque ensinar tudo, prever alguma coisa que pode cair na tua prova é meio que impossível. Porque se eu soubesse o que ia cair, eu ia vender material lá para vocês, vai cair isso e aquilo, mas não. Eu vou direcionar, vou falar alguns contextos importantes sobre o Quilombo dos Palmares, que alguns também podem chamar de Serra da Barriga, para quem é mais íntimo e conhece, e a gente vai entender isso com calma. Beleza? No mais é isso. Vamos para a aula, não vamos perder muito tempo. Para quem ainda não assistiu as outras aulas, vou estar deixando aí para vocês um card aqui em cima. Vai aparecer o link das aulas anteriores, caso você queira assistir em sequência. Mas não tem problema você continuar aqui e depois ir para as aulas anteriores. Beleza? Vamos nós. Basicamente, o Quilombo dos Palmares, muitas pessoas conhecem como Serra da Barriga. É importante saber esse contexto porque pode cobrar na tua prova algo do tipo. Porque o Quilombo dos Palmares, quando você entende esse nome, você vai entender que Quilombo dos Palmares era o quilombo que pertencia da união de todos os quilombos. Beleza? Então, Quilombo dos Palmares. É como se o nome da localidade aqui fosse o Quilombo Palmares. Você tem que imaginar que o quilombo aqui se chamava até então Palmares e tinha outros quilombos, que veremos também. Aí tem Alcatune e vamos ver depois, para não falar algum nome errado, porque é um nomezinho sempre mais delicado, a gente vai entender com calma. Porque eu coloquei União dos Palmares, Quilombo dos Palmares ou Serra da Barriga, para que você não se confunda. O Quilombo dos Palmares ou Serra da Barriga fica na cidade de União dos Palmares, Alagoas. Beleza? Basicamente isso. O quilombo é uma serra. Eu vou deixar alguma imagem para vocês, vai ter alguns feedback. Eu fui na Serra da Barriga, gravei material para vocês, daqui a pouco vocês vão ver, vou colocar no decorrer do vídeo e vocês vão entender todo o contexto. Então é isso. Quilombo dos Palmares fica na cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Atualmente é patrimônio do Mercosul, então o patrimônio aí do Mercosul pode cair na sua prova. A gente vai ver quais são as datas. Também é patrimônio do IFAM. É isso, beleza? Para vocês entenderem as imagens aí, eu vou expandir a tela, vai ficar legal para vocês. Esse recorte à esquerda aí são todas as fotos recentes, tá? São 3 fotos recentes da Serra da Barriga. Deixa eu pegar aqui a caneta e mostrar para vocês. Vou pegar a canetinha aqui para ficar legal. Essa foto aqui da esquerda, tá, pessoal? Então vou colocar aqui, ó, foto 1, foto 2 e imagem 3, beleza? Então, imagem 1 aí é como se fosse próximo a essa imagem do número 2, em que tudo que você está vendo aí da Serra da Barriga não é da época de que se estava acontecendo ali todo o processo do Quilombo dos Palmares. Porque quando o Domingos Jorge Velho invadiu o Quilombo, ele tocou fogo em tudo, queimou tudo. Então isso é uma recuperação, né? É uma simbolização de como mais ou menos era, né? Essa questão indígena, porque não tinha só escravos. Aliás, se cai na tua prova afirmando que no Quilombo dos Palmares só tinha a presença de escravos, está errado. Tinha escravos libertos, escravos que estavam foragidos, índios,
pessoas que eram capatazes que também se envolveram em algum problema e também foram alojados na Serra da Barriga. Então a história conta que tinha muita gente alojada, beleza? Para você entender a questão, apesar da sua prova cobrar só Quilombo dos Palmares, mas ele é o mais importante. Vou dar alguns exemplos. Na cidade de Palmares, Pernambuco, tinha quilombo. Na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, tinha quilombo. Quebrangulo, tinha quilombo. Garanhuns, Pernambuco, tinha quilombo. Até hoje você pode encontrar algumas comunidades quilombolas, né? Mas eu estou falando aqui no sentido de que havia quilombo, porque era quilombo que estava unificado, ou seja, estava conectado com o Quilombo dos Palmares, que é onde estava a liderança de Zumbi e Gangazumba. A gente vai entender também isso com calma. Perfeito? Então, para não confundir na tua prova, leva para a tua prova aí Quilombo dos Palmares. Ok? Essa imagem de número 2, você vai ver aí Gangazumba apontando para uma direção e Gangazumba, no caso aí, seria o maior, né? Seria o adulto aqui da imagem e Zumbi aqui seria ele pequeno. Isso é contexto, pessoal, em que historiadores, né, o pessoal aí da Fundação Palmares, eles contam algumas histórias. Eu já tive presença, né, já tive a oportunidade, melhor dizendo, de presenciar eles contando essa história, em que aí vai ter um contexto de quem aponta para onde. Perceba que Zumbi, aí representando essa estátua menor, está apontando para uma direção e Gangazumba, a estátua maior, está apontando para outra direção. Deixa eu anotar aqui para vocês, porque fica mais fácil no material. Então vou ter aqui Gangazumba, tá? Não vai ficar tão legal não a escrita, mas... E aqui a gente vai ter Zumbi dos Palmares. Basicamente isso. Eu vou deixar para vocês aí agora um vídeo. Eu fui presencialmente na Serra da Barriga, justamente para poder preparar esse material. Vai estar um recorte aí para vocês passando na tela, explicando o que seria essas questões de apontar para onde e por quê. Beleza? A história conta exatamente o seguinte, melhor dizendo, né, o contexto popular, né, em que Gangazumba apontava para a capitania de Pernambuco e Zumbi apontava para o continente africano. Então, neste contexto de liderança, Gangazumba ele queria continuar no território brasileiro. Ele queria continuar aqui, ele queria apenas acordo de paz com a capitania. Porém, Zumbi, revolucionário, queria voltar para o continente africano. Estudioso, até então ele foi criado por um padre e, consequentemente, tinha bastante informação para conduzir seus movimentos de revolução, certo? Movimento de liderança. Aí esse é o contexto aqui nessa estátua em que mostra Gangazumba adulto e Zumbi criança, certo? Com isso aqui estou no espaço da Serra da Barriga e fica aí essa dica para vocês. Está ali o doguinho de fundo. Então é isso, voltamos aqui para o vídeo, vamos seguir a nossa aula. Espero que você tenha entendido a explicação. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou te responder. Vamos seguindo. Temos aí, eu continuo, né, com a indagação do Quilombo dos Palmares da Serra da Barriga, mas leve para a sua prova aí Quilombo dos Palmares, tá? Mas caso a banca venha cobrar de outro mundo Serra da Barriga ou explicar algum contexto, você vai entender. E temos a imagem recente, tirei essa imagem agora no mês de julho, no dia 25. Dia 25, tirei essa imagem aí, então imagem recente, imagem atual. Se você notar, deixa eu voltar aqui para vocês. Se vocês notarem na imagem, temos aí uma sequência de morros, né? Você percebe que a Serra da Barriga, né, o Quilombo dos Palmares, ele está no alto, então a serra tem uma visão muito ampla. Consequentemente aqui, porque não ficou tão legal nessa foto, para a gente ver aqui, eu quero falar para vocês que é o resquício do Planalto da Borborema. Se vocês perceberem, tem diversas montanhas aí, ó, no fundo, tá? Então é basicamente isso. A gente pensa que está perto, mas está longe. Então, se cair na tua prova, por acaso, que a Serra da Barriga é um resquício do Planalto da Borborema, marque como correto. Perfeito? Essa é a observação que eu tenho para falar para vocês. Eu vou deixar outro vídeo explicando. Mais uma vez, eu fui presencialmente, contei alguns relatos, algumas histórias, para que possamos acrescentar na aula e você entender um pouco melhor, caso você nunca tenha ido visitar a Serra da Barriga, ou o Quilombo dos Palmares, né? E, consequentemente, eu vou explicar um pouco melhor da história que tem sobre esses montes, né? São dois morros aí, duas serras, mas muita gente só conhece a serra principal da Serra da Barriga. Fica um vídeo aí para vocês, mais uma vez, explicando um pouco do contexto. O que acontece? Neste contexto, até na própria placa aqui vai ter um pouco dessa história. Quando o Domingo Jorge Velho invadiu o Quilombo para destruir, muitos preferiram a morte, ou seja, muitos escravos, né, refugiados, preferiram a morte a ser capturado.
porque sendo capturados eles seriam devolvidos aos seus donos e seriam castigados. Consequentemente, ao fundo temos podemos falar aqui dois montes, né, dois penhascos, duas montanhas, em que muitos se jogaram para a morte para não serem capturados por Domingos Jorge Velho. Consequentemente, Zumbi conseguiu fugir e posteriormente foi, como é que eu posso falar, foi morto, né, a traição lá no município de Viçosa. Mas o contexto para a sua prova é esse. Muitos escravos preferiram a morte a serem capturados por Domingos Jorge Velho. A imagem ficará um pouco estourada, mas daqui da Serra da Barriga temos o contexto do Planalto da Borborema, tá? Percebemos aí de fundo os resquícios, né, do Planalto. Deixa eu tentar dar um zoom para vocês. Então, era um local estratégico, um local a qual tinha uma visão panorâmica, né, uma visão ampla do contexto de quem estava tentando invadir o quilombo. Consequentemente, é claro que isso aqui era tudo mata fechada, tá? Aqui é um dos mirantes que tem acesso na Serra da Barriga. Você consegue ver de fundo o resquício do Planalto da Borborema. Então aqui você já vê meio que como se fosse se afastando do Planalto em si. Voltamos, então, consequentemente, tem esse contexto. A gente vai ler com calma cada assertiva dessa aqui, tá? 1, 2, 3 até a 7. Mas temos mais uma imagem para mostrar para vocês antes de explicar essas situações. Esta outra imagem já é do outro lado da serra. Se vocês perceberem aqui ao fundo, ó, temos lá o rio Mundaú. Tá? Deixa eu apagar ali porque senão vai ficar estranho. Mas eu fiz a seta aí apontando para vocês. Ou melhor dizendo, a seta apontando para o rio, né? Então aqui perceba ao fundo aí o rio Mundaú, tá? Então o rio Mundaú aí em seu médio curso. Consequentemente, vocês percebem, notem, que a Serra da Barriga estava localizado próximo a rios. Então eles tinham essa posição estratégica para que pudessem, né, produzir seu alimento. E, consequentemente, eles tinham uma visão muito ampla de quem estava subindo. Se eu fosse, no caso, quando ia acontecer algum ataque, alguma invasão ao quilombo, eles já tinham a visão ampla. Consequentemente, ali a história conta que eles tinham, como é que eu posso falar, umas torres bem altas para que pudessem visualizar de cima se alguém estivesse subindo, porque eles percebiam, né, os movimentos na mata. Isso aí provavelmente na época com certeza era mata fechada, e tinha os olheiros, né, que ficavam no pé da serra, e quando tinha alguém se aproximando que eles não consideravam amigo, eles corriam, né, eu não vou falar exatamente de trincheiras, né, mas era meio que uns caminhos ali dentro das matas. Eu também gravei outro vídeo explicando presencialmente lá na Serra da Barriga este contexto. Vou mostrar para vocês aí no vídeo, beleza? Vai ficar aí o vídeo agora para vocês. Neste contexto aqui, já deste outro lado da serra, podemos ver ao fundo aí, não sei se vai ficar legal no vídeo, mas temos ao fundo o rio Mundaú. Então imaginem, percebam a visão que eles tinham naquela época do contexto de quem vinha chegando para atacar o quilombo. Consequentemente, eles tinham caminhos que só eles conheciam. Então a gente pode ali, de forma assim mais simples, chamar de, não é trincheira, mas eles cavavam alguns caminhos que eles conseguiam correr de forma rápida e ter acesso rápido ao pé da serra. Então quem estava lá embaixo conseguia subir rapidamente para falar alguma possível invasão que estava acontecendo, e tanto quem estava na parte alta da serra conseguia ter uma boa visão das pessoas que estavam chegando. Então vamos imaginar o seguinte: imaginemos que tinha pessoas, né, de navegações, barcos chegando pelo rio. Então eles conseguiam ver, porque o rio Mundaú hoje é um pouco menor, né, a sua largura, né? Mas naquele contexto a gente pode imaginar que era um rio mais profundo, um rio que tinha mais possibilidade de navegação, certo? Uma navegação fluvial neste caso. Mas perceba a dimensão da Serra da Barriga e a visão do contexto, só para a gente contextualizar e imaginar melhor para a nossa prova. Então é isso, voltamos aqui. Consequentemente, espero que você tenha entendido com calma. Mais uma vez, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu estou trazendo essa dinâmica de vídeo porque acredito que vai acrescentar mais o ato de que eu vou lá presencialmente falar para vocês e explicando, apontando, fica bem legal. Só quero que vocês entendam o contexto. Tinham uma visão privilegiada, então eles tinham esse privilégio ali no sentido de ter uma visão ampla de quem estava invadindo. Por quê? A gente voltando aqui nessa imagem, no contexto que explicamos no vídeo, que Gangazumba ele apontava para a capitania e Zumbi apontava para o continente africano. Consequentemente, Gangazumba ele tinha um projeto de libertar os escravos, tá? Eles queriam que os escravos fossem libertos e pudessem viver em paz nessa região, mas em todo o contexto, até chegarmos no contexto ali, né, da morte de Zumbi
por traição, né? Outro colega dele na época o entregou, levou até um rio e ele foi ali morto por traição. Vamos seguindo. Basicamente isso, deixa eu mudar aqui a tela para vocês, voltar aqui para lermos o que eu prometi. Por quê? O surgimento da Serra da Barriga foi no século XVI, tá? Abrigando aí africanos fugidos, indígenas e brancos marginalizados. Então, se cai na tua prova falando que foi somente africanos fugidos ou foragidos, está errado. A localização fica em União dos Palmares, Alagoas, Serra da Barriga, utilizando a natureza como aliada para a sobrevivência e vigilância dos invasores. Então, lembrem-se desse contexto. Vigilância contra invasores. Percebam que o Quilombo dos Palmares, como eu estava explicando para vocês, fica em uma serra, que aqui chamamos, né, na região, Serra da Barriga. Perfeito? Falar para vocês, claro, né, eu sou natural de União dos Palmares, então tenho facilidade. Já visitei diversas e diversas vezes, perdi as contas de quantas vezes eu fui até a Serra da Barriga. No próprio dia 20 de novembro, já fui acho que 3 vezes caminhando, subi e desci. 3 vezes, né? Caminhando, às vezes correndo, e é basicamente isso. Fora as vezes que eu fui de carro, de moto, esse contexto. Então, eu gosto do espaço, gosto da história, e a gente vai trabalhar bem bacana aqui com vocês. Aí tem uma questão aqui do item 3, em que os portugueses lutavam para expulsar os holandeses, e enquanto isso, o quilombo tomava proporções que futuramente se tornaria em um problema para os portugueses. Aí foi quando a capitania percebeu que o quilombo era um problema. Tem estimativa que era cerca de 30 mil pessoas. Tá? Você pode interpretar de duas formas. Alguns falam que era 30 mil pessoas na união de todos os quilombos, e outros relatam que é apenas nesse quilombo principal. Beleza? Se cair algo desse sentido na tua prova, não bisura, a gente não está aqui para conhecer tudo de uma só vez, para ter todo o conhecimento de uma só vez. Só lembra desse contexto, que se afirmar na tua prova lá que era uma população grande, está correto. Se trazer números ali, 25, 30 mil, aí você tem que entender que também está correto. Beleza? Fica aí a dica para vocês, um bizu para a sua prova. O item 4 ali fala que Zumbi e Gangazumba foram os principais líderes e dividiram-se após o acordo de Cucaú. Consequentemente, esse conflito entre Zumbi e Gangazumba era porque Gangazumba queria continuar no continente brasileiro, enquanto Zumbi queria voltar para o continente africano. Né? Zumbi é uma pessoa inteligente, né, com estudo, e ele tinha essa questão de voltar para o continente africano. Perfeito? Mais à frente a gente vai abordar sobre todos os tipos de acordo. Se eu achasse interessante nesse contexto de cair algo na tua prova sobre isso, eu falaria com certeza, perfeito? O item 5 fala o seguinte: o Império mandou diversas expedições para destruir Palmares. Ali no contexto do item 6 aqui, Domingos Jorge Velho versus Quilombo dos Palmares. Então a gente vai ter um contexto da invasão em que Domingos Jorge Velho invadiu o quilombo e destruiu tudo. Não conseguiu capturar Zumbi. Então meio que foi uma derrota para ele. Para que vocês entendam, tá, pessoal? Meio que foi uma derrota para ele, mas depois Zumbi foi pego à traição no município de Viçosa. Se cair Atalaia, não se espantem também, porque Viçosa pertenceu a Atalaia. Perfeito? No contexto de divisão política administrativa, União dos Palmares, que antes se chamou União, e antes de se chamar União, chamou-se Imperatriz, que pertencia no contexto ao município de Atalaia. Perfeito? Vamos seguindo. Aí o item 7 aqui fala sobre símbolo de resistência contra a escravidão do povo negro e indígena. Então pode cair na tua prova falando que é um símbolo de resistência, né? Até hoje o Quilombo dos Palmares é um símbolo de resistência contra a escravidão do povo negro e indígena. Perfeito? E temos a seguinte situação. A gente vai ler algum contexto aí falando o seguinte, né? O surgimento no final do século XVI, que aí abrigou africanos fugidos, indígenas e brancos marginalizados, como a gente já leu. E aí a gente vai ler a seguinte situação. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI, no território da capitania de Pernambuco. Então, se afirmar na tua prova que o Quilombo dos Palmares surgiu na capitania de Alagoas, cuidado, prestem atenção no comando da prova, prestem atenção no comando da questão. O Quilombo surgiu na época em que o território alagoano ainda pertencia à capitania de Pernambuco e ainda não era capitania de Alagoas. Aí já é outro contexto que a gente tem que ter cuidado. Mais precisamente em uma região em que hoje está localizado o estado de Alagoas, o quilombo foi formado por escravos que tinham fugido que fugiam de engenhos da região de Pernambuco e que escolheram a região da Serra da Barriga, na zona da mata de Alagoas.
O primeiro registro conhecido que faz menção ao Quilombo dos Palmares remonta a 1597, embora existam algumas teorias que sustentam que o quilombo já existia antes disso. Por que essas teorias? Porque o território brasileiro tinha indígenas. Então, a gente pode imaginar, pode acreditar, que quando os escravos foram chegando, já tinha um indígena lá. E até porque houve essa troca de cultura. Então, se cai na tua prova falando que houve uma troca de cultura e de informação, tá correto. Eles estavam ali unidos entre indígenas, que conheciam as matas, que conheciam como funcionava a alimentação e o cultivo de muitas plantas, muitos alimentos. E, no caso ali, os escravos que estavam fugindo, né, que estavam naquela condição de escravo, é preciso deixar claro que essa condição eram impostas, né, e já é outro contexto, mas enfim. Então é isso. Então existia esse diálogo ali, essa interação entre indígenas, né, e pessoas que estavam fugindo, né, dos seus engenhos ali, dos seus senhores de engenho, consequentemente ali tem todo esse contexto. Aí, continuando a leitura, diz o seguinte: com o tempo, Palmares cresceu, tornou-se famoso, ou seja, ficou bastante conhecido, servindo de inspiração para outros escravos resistirem e fugirem. Teve cerca de 20 mil habitantes. Vejam só. Aí o que acontece? Alguns historiadores, eu já escutei, já li sobre isso, falam que 20 mil habitantes era só Palmares e tinha a união ali dos demais quilombos que chegava até 30 mil habitantes. Então fica aí esse contexto. Se era só em Palmares, os 30 mil, e tinha mais habitantes em outros quilombos, ou se realmente era só no quilombo dos Palmares. Então leve essa margem para a sua prova de 20 a 30 mil. Afirmou que tinha uma grande população, caiu lá na tua questão falando que tinha uma grande população de habitantes, marque como correto. Beleza? Foi chamado de Quilombo dos Palmares, porque foi construído em uma região que possuía grande número de palmeiras, e essas árvores possuíam inúmeras utilidades, pois forneciam alimento aos quilombolas e suas folhas eram usadas para o telhado dos casebres que eram construídos. Foi justamente aquela imagem ali que observamos. Neste sentido, perceba aí uma possível também pegadinha de prova. Falar que foi chamado de Quilombo dos Palmares porque a serra tinha um lombo. Imagina. Porque a serra tinha um bucho. Tá entendendo? Então, cuidado em pegadinha de prova. Porque ele foi chamado Quilombo dos Palmares porque foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras. Aí se calhar na tua prova. Foi chamado de Quilombo dos Palmares porque foi construído em uma região que possuía um grande número de coqueiros e esses coqueiros possuíam inúmeras utilidades, pois forneciam alimento e suas folhas eram usadas para fazer o telhado. Imagina você na hora da prova ali, bisurado, eita, poxa, é mesmo, água de coco, a carne do coco é legalzinha, dá para se alimentar, com o tronco ali eu faço umas cobertas, as palhas ali, melhor dizendo, com o tronco ali eu faço umas fixações para poder levantar alguma cabana e com as palhas eu cubro. Então, tenha atenção a esse contexto. Quilombo dos Palmares por conta das palmeiras que tinham e tem ainda, mas bem pouco, aqui na região. Beleza? Vamos seguindo. Aí eu deixo para vocês a localização, mais ou menos, né? Então perceba aqui o quilombo, né? A Serra da Barriga. Perceba que você vai ter uma subida aqui, ó, que você vai ter que subir para chegar. Aí podemos considerar que tem o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que é um nome também conhecido, tá? E temos dois, como fosse aí, dois platôs. Temos o platô aí 1 e o platô 2. Eu considero dessa forma porque, como eu falei, já visitei pessoalmente diversas vezes. O platô 1 ali, ele tem acesso aos turistas. O platô 2 já é mais fechado, mata fechada. E é basicamente isso. Então, sua proximidade aí, ó, está na cidade de Quilombo dos Palmares, bem pertinho da cidade. Tá tudo asfaltado, tudo bonitinho, o acesso, caso você tenha interesse em visitar. Consequentemente, se cair na tua prova falando que a Serra da Barriga está próxima à comunidade quilombola do Muquem, ó, cuidado, tá? Atenção, pois estará correto. Ué, minha caneta travou? Deixa eu ir aqui no mouse. Vamos lá. Deixa a caneta voltar aqui, porque o PC já não está aguentando tanta aula, tanto conteúdo gravado. Voltou ou não voltou aqui a caneta? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar a caneta aqui que a gente vai fazer a marcação. Então é isso. Se cair na tua prova falando que a Serra da Barriga está próxima à comunidade quilombola do Muquem, estará correto. Perfeito? Acho que agora voltou a caneta. Voltou. Então é isso aqui, ó. Comunidade, deixa eu aumentar a tela para vocês. Então, comunidade do Muquem, importante na tua prova. O que é que mais temos para falar? Já aproveitar a oportunidade de falar sobre a comunidade quilombola do Muquem. Lembre-se da dona Irineia, a senhora lá que fez aquela, como é que eu posso falar? Aquela, é um artesanato, né?
do pé de jaqueira, em que as pessoas na época da enchente tiveram que subir no pé de jaqueira, e ela faz a arte em barro, né? O barro ali, o barro vermelho. Inclusive na aula de Maceió tem uma homenagem, né, da sua obra de arte ali, que é duas cabeças se beijando. Acredito que muita gente já viu essa imagem ali, nessa, como é que eu posso falar? Essa estátua, né? Ali na orla de Maceió. Então a Dona Irinéia, ela é da comunidade quilombola do Muquem. Fica aí pra vocês mais um bizu. Aqui, ó, você vai ver o tracejamento do rio, tá? Vou tracejar de vermelho. Deixa eu pegar o azul aqui. Ó. Então tá aí, ó, o rio Mundaú, para vocês se localizarem, beleza? Então, do lado aí tá o texto, o Centro Histórico de Palmares, localizado na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, território hoje protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e que abriga o Parque Memorial Quilombo dos Palmares desde o ano de 2007, tá? Fica aí esperto com isso para a sua prova. 30 de maio de 2017, outra informação importante, 30 de maio de 2017, declaração como Patrimônio Cultural do Mercosul. O título foi concedido em Buenos Aires e formalizou a importância da serra para a história da América do Sul. Se cair na tua prova falando que o título, né, foi oficializado na Serra da Barriga, cuidado, prestem atenção, o título foi formalizado em Buenos Aires, ali que é um país membro do Mercosul, perfeito? Ano de 2017. Serra da Barriga é patrimônio cultural do Mercosul e patrimônio histórico e artístico nacional do IFAM. Olha que questão bonita. É correto afirmar que a Serra da Barriga ou Quilombo dos Palmares é patrimônio protegido pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional IFAM e também é um patrimônio cultural do Mercosul. Coisa linda, né? Coisa linda para vocês. Perfeito? Então vamos nós. Aqui eu deixo para vocês uma tabela mostrando algumas datas. Aí tem um contexto, a gente vai vendo com calma cada situação. Então, 1597. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para vocês. 1517, primeiro registro documental do Quilombo dos Palmares. Década de 1670, tratado de paz entre Gangazumba e Zumbi e o governo colonial. Foi quando o Gangazumba tentou fazer um tratado de paz com o governo ali da capitania. Então teve esse contexto, aí tem toda a questão da briga, né, das discussões, né, entre Gangazumba e Zumbi. Então lembre-se aí que o ano, né, Gangazumba tentou fazer um tratado de paz já com a capitania, só que Gangazumba ele queria que todos fossem libertos, então todos que estavam no quilombo deveriam ser libertos, enquanto o governador ali, entenda ali, governador, administrador da capitania, ele não queria libertar todo mundo, eles só queriam libertar quem nasceu no quilombo, e os demais teriam que voltar para os senhores de engenho, ou seja, quem estava ali refugiado teria que voltar. 20 de 11 de 1695, morte de Zumbi dos Palmares. Lembrando que, após a morte de Gangazumba, Zumbi tornou-se líder do quilombo. Tá? Existe aí uma história que eles envenenaram Gangazumba, então isso é murmurinhos, são histórias contadas que eu escutei quando eu vi algumas pessoas contando, alguns historiadores contando na própria Serra da Barriga, né? Até porque, por estar presente na cidade, tem muito mais história, né? E é ali que a população conta. Em 1696, destruição da Cerca Real dos Macacos, tá? Entendo aí que se chamou também Cerca Real dos Macacos, porque nessa região de União dos Palmares tinha muito macaco, né? Muitos conhecem como saguim, aqueles macacos pequenininhos. Então eu conheço como saguim também, né? O macaco saguim. É isso. Então 31 de 1 de 1986, tombamento na Serra da Barriga pelo IFAM, tá? 1988, reconhecimento como monumento nacional pela Constituição Federal. Então tá aí para vocês, outro bizuzinho de prova, legal. 7 de 4 de 1998, gestão das terras para a Fundação Cultural Palmares. Perceba a importância da Fundação Cultural Palmares para com a Serra da Barriga. 19 de 11 de 2007, inauguração do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Em 30 de 5 de 2017, aí foi o título de Patrimônio Cultural do Mercosul. Muitas questões de prova pode sair daí dessas datas. Fique esperto, não é difícil decorar. Tira um print aí, tá? Quem não tem acesso ao PDF, tira um print bonitinho aí dessa tela e, consequentemente, você aí faz a impressão e cola em cima, do lado da tua cama, tá? Para você não perder uma questão dessa aí tão fácil, caso caia em sua prova. Vamos seguir. Aí eu deixo mais uma tabela mais bonitinha, mais detalhada para vocês. Não vou ler mais uma vez,
tá? Porque ali eu fiz uma menor, só para explicar, porque fica mais legal, né, visualmente. Aqui eu deixo uma mais, como é que eu posso falar? Mais atraente, mais chamativa, tá? Só comentar aqui para vocês que dia 20 de novembro é considerado um feriado. Então, um feriado, eu acredito que hoje é nacional até, não é isso? Antes era só São Paulo e Alagoas e hoje é um feriado nacional. É isso mesmo, correto. Tava tentando buscar informação aqui, mas hoje é um feriado nacional. Então, morte de Zumbi dos Palmares é comemorado aí, né? É lembrado como feriado nacional para o Brasil. Perfeito? É isso mesmo. Agora que eu lembrei, o presidente Lula ele sancionou justamente essa questão do feriado no dia 20 de novembro de 1695. É isso, acho que é mais ou menos isso, né? Aqui temos para falar que o primeiro registro documental no contexto do auge, né, da resistência. Século XVI e século XVII. Pode cair também na tua prova falando que o auge da resistência foi ali durante o século XVI e século XVII. Aí a gente vai contextualizar a seguinte situação. Os portugueses lutavam para expulsar os holandeses, enquanto isso o quilombo tomava proporções que futuramente se tornariam problema para os portugueses. Lembrando que enquanto havia esses conflitos, né, ficava mais fácil ali os senhores de engenho ali lutando, os portugueses ali, senhores de engenho lutando contra os holandeses, né, enfrentando os holandeses, tentando expulsar os holandeses, e os escravos fugindo para o quilombo dos Palmares. Isso aí se tornou um problema para a capitania. Aí a gente vai ter alguns dos mocambos que formavam Palmares, porque Palmares era a união de todos os quilombos. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Palmares, ali é a questão quando se juntava todos os quilombos, que muita gente ainda confunde com o município de Palmares, em Pernambuco. Aí você entende a questão que aqui poderia se chamar em certo momento Cerca Real dos Macacos, tá? Porque eles eram assim que os portugueses viam, né? Os colonizadores viam essa situação do quilombo, olhavam para o quilombo do ponto de vista dos portugueses, tá? Mas do ponto de vista contando a história dos africanos, dos indígenas, aí vai ter o contexto de Cerca Real dos Macacos, Palmares, né, no caso aí, Quilombo dos Palmares. E tinha outros quilombos, então os caras da tua prova falando que só existia somente este quilombo, este tá errado, até coloquei aqui, ó. Se cair questão afirmando que era apenas um quilombo, ou mocambo, ou mucambo também, a banca pode cobrar assim também, ó, mucambo, tá? Tem diversos historiadores que tratam ali com a letra U, mas é isso. Então vai estar errado, isso aqui está errado, tá? Lembrando aqui, ó, temos, por exemplo, né? Tínhamos, por exemplo, o quilombo de Alqualtune, Andalactuxe, Subupira, né? Subupira, isso mesmo, e Cerca dos Macacos, ou apenas Mocambo do Macaco, tá? Fique com essas informações na sua mente, porque eu não sei exatamente ali, tento entender, né? Estou buscando muito mais informações e revisando questões da banca Sebrasp para entender como ela pode cobrar essa situação para vocês. Perfeito? Então esses eram alguns dos vários mocambos que formavam Palmares, e todos eles eram de todos eles, o mais importante era o mocambo Cerca Real do Macaco. Esse mocambo era o centro político de Palmares, local em que o rei do quilombo residia e que, por ser a capital, era o mais populoso e era formado por cerca de 6 mil habitantes. Então perceba aqui que a depender de onde você for buscar informação, um vai falar 6, outro vai falar 10, e claro ali que tem a linha temporal, né, de acordo com o ano em que se comentava a informação. Reforçando, pode cobrar na tua prova falando Quilombo dos Palmares, pode cobrar falando Mocambo do Macaco, Cerca Real do Macaco, perfeito? Leve esses 3 nomes aí para a sua prova para não causar nenhum problema e acabar perdendo uma questão por pura bisurice. Não bisura, bisonho, não bisura. Fica esperto. Vamos seguir. Aí eu vou contar para vocês, né? Deixei um texto aí que a gente pode ir acompanhando, mas Zumbi e Gangazumba foram os principais líderes e dividiram-se após o acordo de Cucaú. Aí vai ter a situação, os registros que os historiadores possuem fazem menção a 2 grandes líderes do quilombo, os únicos líderes de Palmares que conhecemos, né? Então só a história só conta que Palmares teve 2 líderes, sendo eles Gangazumba e Zumbi. O primeiro morreu em condições misteriosas, supostamente por envenenamento, como eu falei para vocês, e acredita-se que foi o líder de Palmares de 1645 até 1678. Então, nesse contexto aí, tem esse período aí, esse marco temporal da liderança de Gangazumba, né? Perceba aqui que é o primeiro, perfeito?
Aí no ano de 1678, Gangazumba, até então rei de Palmares, recebeu uma oferta de paz enviada pelo governador da capitania de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida. Depois o Gangazumba foi a Recife negociar os termos de oferta de paz com o próprio governador da capitania, então a história conta isso, e os termos estipulados foram os seguintes. Aí eu já comentei com vocês um pouco desses termos, né? Que os nascidos em Palmares seriam considerados livres, todos aqueles que aceitassem o acordo seriam retirados da serra e receberiam terras para viver, e não poderiam abrigar novos escravos fugidos, e os que garantissem sua liberdade seriam considerados vassalos da coroa. Perfeito? Então aí é alguns dos acordos que a história conta. Acredito que não vai cobrar isso na tua prova, não. Fica tranquilo. A proposta de paz foi aceita por Gangazumba, tá? Mas causou divisão no quilombo, porque não contemplava os escravos fugidos, e esses deveriam ser entregues às autoridades coloniais e encaminhados para seus antigos donos. Essa divisão resultou na morte de Gangazumba e o novo líder assumiu, que aí temos Zumbi, e rechaçou a possibilidade de acordo e optou pela luta. Aí temos aqui a seguinte informação. Zumbi foi eleito chefe do quilombo e permaneceu como tal de 1678 até 1695, quando foi morto pelos portugueses. Então perceba aí, vamos entendermos com calma o contexto da discussão da briga de Zumbi e Gangazumba. Perfeito? Então aqui está duas imagens representando aqui, essa imagem número 1 representando o Zumbi dos Palmares e aqui a imagem número 2 representando, né, uma ilustração representando Gangazumba. Vamos seguir, que é o que a gente está aí correndo contra o tempo. O Império mandou diversas expedições para destruir Palmares. Aí vamos entrar no contexto de Domingos Jorge Velho. Consequentemente, aí, a história de Palmares ficou marcada pela resistência e luta contra os colonizadores. No período da invasão holandesa no Nordeste, aí, que foi de 1630 a 1645, o quilombo registrou um crescimento expressivo, a gente já falou sobre isso, né? Resultado da desorganização dos europeus na região, que reduzia a busca por escravos fugidos e reduzia os níveis de vigilância, facilitando fugas. De toda forma, ao longo de todo o século XVII, os habitantes de Palmares tinham de lutar para sobreviver. Aí vem o contexto que inúmeras expedições de colonizadores foram realizadas visando a destruição do quilombo, sendo a primeira delas registrada em 1602. Pode cair na prova, tá? O ano em que foi realizada a primeira expedição, a qual está registrada, né, a primeira expedição para tentar destruir o quilombo. Os holandeses também organizaram expedições para acabar com Palmares, mas fracassaram. Então, se cair na tua prova afirmando que apenas os portugueses queriam destruir o quilombo, está errado, perfeito? Com certeza ali, provavelmente, de fato, os holandeses, eles queriam, né, dominar aquele espaço, aquele território, porque eles também iriam ter o privilégio daquela visão, né, e poderiam montar seus fortes, né? E aí já era outro contexto, principalmente pela proximidade com o rio Mundaú. Aí os portugueses, por sua vez, foram os grandes adversários do Quilombo dos Palmares. As expedições dos portugueses contra Palmares concentraram-se depois que os portugueses conseguiram expulsar os holandeses de Pernambuco, né, da década de 1650 em diante. Os portugueses realizaram dezenas de expedições contra Palmares. Então, mais uma vez, eles caíram que foi somente uma, exclusivamente, ou apenas uma, apenas a expedição do Domingos Jorge Velho. Aí fica esperto. Vamos agora para o contexto em si de entender quem era Domingos Jorge Velho, né? Aí o contexto Domingos Jorge Velho versus Quilombo dos Palmares. Então aqui está uma representação de Domingos Jorge Velho. Consequentemente aí a gente vai ler o seguinte: houve uma nova fase de lutas até que entre 1692 e 1694 o bandeirante Domingos Jorge Velho liderou uma expedição após ter seus termos, que não eram poucos, aceitos pelas autoridades de Pernambuco. Aí os termos que falam, pessoal, ali poderia ser livre, assim como eu posso falar, livre ordem para fazer o que bem queria no quilombo e também posse de terra ou alguma garantia de alguma riqueza após o sucesso da sua missão, né? Aí no contexto que ele tinha essa missão de destruir o quilombo dos Palmares. Não estou fazendo juízo de valor, tá, pessoal, para ficar bem orientado, apenas estou repassando a informação. Comento isso porque em outros vídeos vieram comentar falando que eu estava fazendo juízo de valor. Então aí fiquem todos tranquilos, estou apenas repassando o conteúdo e repassando um pouco do que eu sei e um pouco do que eu escuto. Perfeito? Vamos seguir. A tropa de Domingos Jorge Velho era composta por milhares de homens e possuía até mesmo canhões.
consequentemente levados para lá somente em 1694. Considera-se o Filho de Palmares o ano de 1694, mas a resistência quilombola na região seguiu pelos anos seguintes. O próprio Zumbi resistiu até 1695, quando foi emboscado e morto pelos portugueses. As tropas de portugueses permaneceram na região até meados do século XVIII para impedir que o quilombo ressurgisse. Nesse contexto, então, Zumbi não foi morto no dia que Domingos Jorge Velho invadiu o quilombo. Eles invadiram e não desocuparam, ou seja, não foram lá, invadiram, queimaram tudo e foram embora. Eles continuaram lá ocupando para que não voltasse, né, até um novo quilombo. Fica esperto, pegadinha de prova, beleza? Vamos seguir. Aí eu deixo uma imagem para vocês, né, que todo esse contexto da Serra da Barriga tem alguns símbolos de resistência contra a escravidão do povo negro e indígena. Aí essas imagens aí, essa imagem, melhor dizendo, da própria Serra da Barriga, em que tem algumas placas lá, né, falando o nome de algumas pessoas, e tem aqui, ó, Abdias do Nascimento, a Imaneide. Aqui eu não estou conseguindo ver o nome dessa pessoa, mas não estou conseguindo ver necessariamente, não lembro agora qual era o nome dela. Perfeito? Aí a gente vai finalizar em uma aula só, tá? Vou correr para fazer uma aula só, vai ficar perto aí dos 50 minutos a aula, não vou fazer a divisão. Vamos falar um pouco aqui agora sobre a liderança Zumbi dos Palmares. Vou deixar mais uma imagem aí representando o Zumbi. Então, o Zumbi foi um dos líderes do quilombo dos Palmares e lutou contra as expedições portuguesas e foi morto em emboscada em 1695. Aí vai falar que foi no município de Viçosa, tá? Município de Viçosa. Então, município de Viçosa aí no estado de Alagoas. Para ficar aí uma possível pegadinha de prova para vocês. Aí tá um busto, né, de Zumbi dos Palmares no Rio de Janeiro, Mestre Saul, Rio de Janeiro, ó. Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças, tá? Então, mais uma vez aí, data da morte é feriado nacional, de fato. Ainda bem que eu lembrei da informação, né, que foi sancionado. O líder quilombola foi morto exatamente no dia 20 de 11 de 1695. Relendo mais uma vez para ficar aí marcado para vocês, na mente de vocês. 20 de 11 é o feriadão nacional, né? Hoje é feriado nacional. E 20 de 11 de 1695 é a data da morte, né, de Zumbi dos Palmares. Então a data tornou-se o marco regulatório do feriado da consciência negra, celebrado pela primeira vez como feriado nacional em todo o território brasileiro após sanção legislativa. Perfeito? Vou deixar para vocês aí uma imagem da Serra da Barriga. Eu fui lá tirar essa imagem agora no dia 25. Então a imagem recente, atual. Aqui tem algumas representações para vocês, tá? Falar também outra situação, fazer um comentário que existe pessoas ainda morando na Serra da Barriga. Então ainda existem moradores. Tá aqui a casa de um dos moradores. Deixa eu aumentar a imagem. A imagem aí para vocês. E é basicamente isso, tá, pessoal? O ambiente é bem legal. O pessoal vai fazer piquenique. Tinha muitos eventos ali do pôr do sol na serra, né? Eventos aí da prefeitura. Perfeito? Vamos finalizar por hoje. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Bons estudos. A gente vai batalhando, a gente vai estudando, a gente vai fazendo acontecer. Tem umas 2 aulas aí para trazer para vocês. Tem a questão da cultura, né? Do estado, do patrimônio cultural e a questão da indústria, né, no estado de Alagoas. Perfeito? Inscreva-se aqui no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Estou falando assim meio de lado, tá, pessoal? Que é para o microfone captar bem. E às vezes eu dou uma olhada aqui para o monitor do lado. Mas é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Não se esqueça de conferir tudo que está na descrição. Um forte abraço e a gente se vê a qualquer momento. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.